Alô? Chegando? Ok, agora eu cheguei. É que nós estamos gravando e às vezes cai a conexão com a mesa, então precisamos aguardar, reconectar para não perdermos nada. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Muito bom estarmos de volta. Quase normal já, né? Estamos todos aqui. É uma bênção do Senhor. Antes de irmos para a nossa reflexão dessa noite, gostaria de orar, mesmo assentados, porque Deus nos deu bênçãos essa semana que passou e nós estamos felizes por isso. Eu sei que a igreja participou bastante de várias bênçãos que Deus tem nos dado nos últimos tempos. E então eu gostaria de fazer agora um ajuntado com o que aconteceu semana passada e mais alguns, e vamos orar a Deus agradecendo pelo que Ele tem feito. Eu queria dizer que estamos muito felizes, porque o Fábio está de volta aqui no nosso meio. Deus sustentou a vida do seu servo, um momento difícil daquele infarto, não foi fácil, mas Deus é maior do que os infartos, né? E ele está bem, graças a Deus, já está de volta, ele e a família toda estão aí. Também queria agradecer a Deus pela vida da Milene, que também passou por uma cirurgia essa semana, e mesmo com os pezinhos para cima, ela está aqui no culto, e isso é um desafio, né? Falei para ela: Milene, você vir à igreja desse jeito, complica a vida de quem justifica que não pode vir à igreja. Não tem mais desculpas, Milene, você complicou a vida de muita gente. E também gostaríamos de agradecer a Deus pela vida da Heloísa, a netinha da Selma, sobrinha da Renata, que esteve internada, esteve com algumas dificuldades por causa de pneumonia. Ela é um bebezinho de 1 ano e meio, mais ou menos, e Deus também está operando ali. Ela já está melhorando, já saiu da UTI, já vai melhorar, já está incomodando com aquele choro de novo, né? Eu queria convidar você a baixar sua cabeça. Nós vamos orar a Deus em agradecimento pelas bênçãos que Ele tem derramado em nosso meio. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, cheio de graça, cheio de misericórdia e de amor pelos seus filhos. Obrigado a Deus, porque sabemos que o Senhor não nos abandona. Nós cremos na palavra de Jesus, quando Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e isso tem se cumprido no nosso meio, e nós te louvamos por isso, Deus. Muito obrigado, Pai. Continua, Deus, operando no meio da Tua igreja, continua sustentando cada um de nós, Deus, que nós possamos reconhecer e ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa, Deus, nunca nos abandone, ó Deus, porque nós não temos mais ninguém a não ser o Senhor. Opera, ó Deus, no meio da Tua igreja. Obrigado por este culto, ó Deus, que fazemos para Ti, e o Senhor nos enche o coração de alegria, porque também recebemos do Senhor a bênção desse culto. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Nós temos estudado o livro de Marcos, já faz alguns meses que nós estamos no livro de Marcos, mas já estamos no capítulo 11, e Deus tem nos abençoado com muitas lições de Jesus. O livro de Marcos mostra Jesus em total movimentação, é o ministério dele na prática. Marcos, como ele está escrevendo para não judeus, então ele escreve bem objetivamente Jesus fazendo e implantando o seu ministério, e é uma benção ver isso aqui. Hoje nós vamos no capítulo 11, se você estiver com sua Bíblia na mão, você abre aí em Marcos capítulo 11, ok? Eu vou esperar você chegar lá. Marcos capítulo 11. Nesse capítulo 11, Jesus vai tratar de um assunto muito interessante, que é a fé. A fé é um assunto comum, e é comum para os crentes. Nós temos vários textos na Bíblia que falam a respeito de fé, porque a fé é um ponto central, é um dos pilares do cristianismo, é a fé. O problema é que existem N interpretações a respeito de fé, do que é a fé,
de onde vem a fé, como que brota a fé, o que a fé faz, e existe muita confusão por causa disso. E nós precisamos estudar. Então nós vamos aproveitar esse tempo em que Jesus está aqui no Marcos 11, e nós vamos falar sobre isso, porque Jesus vai falar sobre isso. Dá uma olhada aí, a partir do verso 20, Marcos 11, a partir do verso 20. Nós vamos ler do 20 ao 26. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então nós temos aqui um acontecimento, uma narrativa que nós vamos detalhar ela um pouquinho mais daqui a pouco, a respeito de fé. Apesar de ser um assunto central, fé é um problema no cristianismo. Nós temos muito problema com fé, nós temos muita heresia por causa da fé. Para alguns a fé é uma coisa irracional. Tem gente que diz assim: a fé não se explica, fé não se ensina, fé não se aprende, ela é completamente irracional, ela está fora de qualquer lógica. Para outros, fé, ao contrário disso, fé é superstição. A fé é capaz de fazer grandes coisas maravilhosas, e ela faz isso mais ou menos como David Copperfield fazia no Fantástico alguns anos atrás, e é aquela mágica toda, aquele negócio esquisito. Muita gente acredita nisso. E outros acreditam que é melhor não falar sobre fé, porque isso aí é difícil. Não toco nesse assunto. Vamos falar sobre fé? Não, olha, eu prefiro só crer e ter fé. Tá, mas o que é fé? Não, eu prefiro não. Enfim. Alguns tipos de fé, importante a gente entender. Fé como poder humano para viver bem. Isso é muito forte. Fé como poder humano para viver bem. Existe um movimento no meio evangélico, no mundo inteiro, é um movimento que tem no mundo inteiro chamado o movimento da fé. Existem várias ramificações desse movimento, em alguns lugares é chamado Ministério da Fé, e eles têm escrito livros, eles têm falado muita coisa a respeito de fé, e para eles, a fé é um poder que existe no ser humano para realizar os seus desejos. É isso que eles pregam, é o que eles ensinam. Eles dizem que a fé pode ser usada para criar tudo o que uma pessoa quer. Então ela cria carros de luxo, ela cria roupas de grife, ela cria mansões, ela cria sucesso. A fé é algo esplendoroso para essas pessoas. Mas neste sentido, através da fé, se você tiver fé, dizem eles, se você tiver fé, basta você usar o poder da palavra, tomar posse e tudo acontece. Gente, isso é tão ridículo. Porque a gente não vê ninguém fazendo isso e dando certo. Mas eles creem nisso. Segundo eles, é um poder para que nós alcancemos as cobiças do nosso coração. E é muito interessante que quando você vê pessoas que creem nisso, essas pessoas estão exatamente fazendo pedidos e desejando coisas, normalmente coisas materiais. Quero mais dinheiro, quero um novo emprego, que eu preciso ganhar mais, eu preciso trocar meu carro, a minha casa é pequena, eu preciso de uma casa maior, e eles vivem na base disso. A fé é uma desculpa para a manifestação do pecado, da cobiça do homem, mas é um movimento
pseudo-evangélico que corre solto por aí. Um outro entendimento a respeito de fé é que a fé é um poder humano para a salvação do homem. Isso aí também tem bastante. É uma outra deturpação do sentido da fé, que esse pessoal diz que o homem é capaz de desenvolver uma fé que gera nele a capacidade e a bondade suficiente para ele se salvar. E é muito interessante porque isso está muito atrelado a costumes comuns de muita gente, porque é como se o homem pudesse, através do seu esforço, desenvolver a fé, e ela vem ou ela se manifesta conforme essa pessoa participa de cultos avivados ou de reuniões do poder, onde o fogo desce. Já ouviu falar desse negócio do fogo desce? E através de músicas que movam as emoções. E aí as pessoas acham que nesse contexto que é possível ser criado num culto como esse, em que as emoções das pessoas estão à flor da pele. Então, neste momento, se eu fizer um apelo para salvação, estas pessoas já desenvolveram esse poder da fé deles, e aí eles aceitam Jesus. Isso bate tão forte na porta da heresia, que as pessoas chegam a algumas frases famosas, eu as ouvi muitas vezes, frases como assim: você precisa abrir a porta do seu coração, porque Jesus está batendo e Ele quer tanto entrar, e Ele não tem nem onde dormir essa noite, mas se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar e vocês vão cear juntos. Gente, isso é pura balela, conversa fiada de gente que não sabe nada de Bíblia, nunca leu a Bíblia, não conhece Jesus, não conhece fé e não conhece nada. Isso não existe. O homem não tem poder de gerar fé que salva. Isso não existe. Efésios capítulo 2, não é o nosso texto, mas em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, não vem de obras para ninguém se gloriar. E hoje o que nós vemos com as pessoas que creem nisso, eles dizem assim: eu aceitei Jesus há 20 anos. Aí você pergunta: sua vida mudou, meu irmão? 20 anos? Então você é um expert na palavra de Deus, em oração, em vida cristã. E aí você vai descobrir que não existe nada disso. A fé também, para algumas pessoas, ela é a última alternativa. Pessoas que tentam de tudo primeiro, fazem todo tipo de esforço humano, tentando dar um jeitinho, tenta até fazer um rolo, tenta dar um jeito, e quando não dá jeito nenhum, a pessoa fala assim: ai, vou pedir para Deus, vou numa igreja procurar alguém para orar por mim, vou lá na casa da irmã Maricotinha que faz revelação, e aí ela vai me ungir com óleo, e aí Deus vai me dar a direção. Gente, isso aí é ímpio indo atrás de uma ímpia para tentar resolver seus problemas. Isso não é fé. Nada disso é fé bíblica, fé em Deus, como disse Jesus aqui em Marcos 11. Mas a fé não é um assunto simples. A questão é essa: a fé não é um assunto simples, e Jesus tinha muita dificuldade com seus discípulos por causa dessa questão da fé, e ele tinha que tratar com eles o tempo todo, e tanto que em Marcos capítulo 11, ele trata de novo dessa questão, mas tem alguns textos lá em Mateus, e nós vamos lá, em que nós vamos ver Jesus dizendo assim: gente, vocês não têm fé, vocês são homens de pouca fé. Olha o que diz Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6,
Os discípulos indagando com Jesus, Jesus está ensinando e ele via que havia muita ansiedade no coração dos homens, esse tipo de coisa. E aí Jesus vem ensinando eles, e quando chega no verso 30, Mateus 6:30, Jesus está dizendo para eles assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus está dizendo assim: vocês ficam preocupados, eu não tenho emprego, eu não tenho trabalho, minha vida está difícil, ai meu Deus, eu não consigo mais dormir, eu estou morrendo com dificuldades. Jesus fala: calma, Deus não cuida da erva do campo, que dura um dia só. Ele vai cuidar de vocês. Aí ele diz assim: homens de pequena fé, homens que não têm confiança em Deus, homens que não descansam nos braços do Senhor. Olha o que aí em Mateus também, capítulo 8. Mateus capítulo 8, Jesus com os seus discípulos entra num barco, versículo 23. E aí vem uma grande tempestade, aqueles homens se apavoram, eles ficam desesperados, eles clamam no verso 25, Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Aí no verso 26 Jesus diz assim, perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês estão preocupados, homens de pequena fé? Por que vocês não clamam a Deus, homens de pequena fé? Então a fé é uma situação, uma questão que muitas crentes, muitas pessoas, muitos crentes fiéis e verdadeiros têm dificuldade de entender. Por isso que Jesus trata em muitos, tem outros textos, Mateus 16, Mateus 17, Marcos, nos evangelhos todos, Jesus vai ensinar muito sobre isso. E não é diferente em Marcos capítulo 11, aquele texto que nós lemos, começamos a ler. Vamos lá, Marcos capítulo 11. Qual é o contexto de Marcos capítulo 11? Jesus, no começo do Marcos 11, Jesus entra em Jerusalém, as pessoas recebem ele como sendo alguém muito especial. Na verdade, aquelas pessoas estavam pensando em fazer de Jesus um rei do povo de Israel humano. Então eles recebem Jesus desse jeito, Jesus sentado no jumentinho, e eles vão jogando as palmas, e aquilo vai acontecendo, mas na verdade eles não estavam vendo Jesus como o Messias, Salvador da alma, eles viam Jesus somente como um Salvador político. Jesus vai caminhando, verso 12, vamos pegar só um pedacinho do verso 11, que diz assim, que Jesus entra lá em Jerusalém. Olha o que diz o verso 11. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então Jesus entra em Jerusalém, ele vai no templo, ele observa o que está acontecendo, não diz nada, porque já está tarde, e ele vai embora. De manhã, eles saem de Betânia, e Jesus está com fome. Aí eles veem uma figueira, e é interessante que o texto, capítulo 11, verso 13, diz assim, e vendo de longe uma figueira com folhas, isso é importante, figueira com folhas, o que poderia significar que existiam frutos. Não era uma figueira seca, ela tinha folhas, então era uma árvore, uma figueira que aparentava estar com frutas. Mas eles chegam lá e não tinha frutas. Então Jesus, verso 14, diz assim, ele fala para a árvore, nunca jamais coma alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isso. Jesus fala e os discípulos ouvem ele falando isso. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E Jesus está dando uma lição aqui para eles, nós vamos entender um pouquinho mais na frente. Sai dali, eles vão para Jerusalém, Jesus volta no templo, porque ele tinha ido no templo ontem, lembra? Lá no verso 11, ele chegou à tarde, observou tudo, foi para casa, aí ele volta agora no templo,
E o verso 15 diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Jesus toma ações aqui, e nós temos que lembrar, os discípulos estão caminhando com ele, e estão vendo ele fazer esse monte de coisa, falar com a árvore daquele jeito. Aí ele entra em Jerusalém e sai derrubando tudo, expulsando tudo, e aí eles ficam impressionados com o que acontece, e a gente vê no verso 20, porque eles vão dormir aquele dia, e quando eles acordam de manhã, eles passam pela figueira, e a figueira está completamente seca. Então Pedro fala assim: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. A resposta de Jesus parece que não tem lógica, porque Pedro fala isso e Jesus fala assim: tende fé em Deus. A questão é que, por causa do contexto em que eles estavam vivendo, Jesus estava dando uma lição para eles muito importante e que eles entenderam. Como nós não vivemos naquele contexto, para nós às vezes fica meio sem sentido. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: vocês vieram de uma religião vazia, que aparenta adorar a Deus, que aparenta ser correta. É como uma árvore com folhas, só que não dá fruto. E a árvore que tem folhas e que aparenta ter frutos e não tem, para Deus ela não serve para nada. Então Jesus está dizendo que a religião de vocês tem todos os preceitos, tem a lei, tem todos os rituais, tem todos os sacrifícios, mas é totalmente falsa e morta, por isso ela precisa ser eliminada. É isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus vai dizer para eles assim: vocês têm que pensar nisso, porque nós estamos no capítulo 11 e historicamente Jesus está indo já para a sua morte, e ele está preparando eles, porque na hora que Jesus morrer, Jesus sai de cena. E depois de alguns anos, poucos anos, o que vai acontecer é que o templo deles também vai ser destruído. O imperador Tito, no ano 70, vai entrar em Jerusalém e destruir tudo. Então Jesus vai preparando os seus discípulos e explicando para eles: vocês têm que ter fé em Deus. Vocês não podem ficar agarrados a essa religião morta. Vocês não podem permitir que na adoração a Deus se coloquem cambistas, vendedores. Vocês não podem mercantilizar a fé, vocês têm que tomar cuidado com isso. A lição que Jesus vai dando é assim: a fé está estabelecida em Deus e não na religião, porque a religião vai falhar. A fé está estabelecida em Deus e não em homens, porque homens podem falhar. Jesus está dizendo assim: vocês têm que abrir os seus olhos, vocês precisam ter fé em Deus. Porque se você tiver fé em Deus, aí sim as coisas vão acontecer, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus, mas não segundo os desejos dos homens. A religião judaica naquele tempo estava completamente corrompida. Eles tinham aquela religião como uma forma de domínio, os fariseus dominando o povo, mas o povo também se deliciava naqueles rituais, porque eles podiam viver em pecado, mas eles entendiam que em fazendo os rituais, em indo ao templo, eles estavam livres de qualquer tipo de condenação. E é muito interessante porque isso se repete através da história, e se repete, e acontece hoje. Hoje nós vivemos a mesma coisa. Muitas pessoas dizem ter fé, muitas pessoas afirmam ter fé, muitas pessoas têm fé que é para bens,
pessoais, outros têm fé para garantir a sua salvação, outros têm fé de outros tipos, mas o que acontece na verdade é que as pessoas estão amarradas, estão firmadas em religiões vazias, que não têm conteúdo bíblico nenhum, não tem Deus como centro, não tem Cristo como Salvador, e essas pessoas estão vivendo a sua vidinha de pecado bem confortáveis, achando que vindo à igreja, trazendo um dízimo, ou fazendo uma oração, ou fazendo qualquer coisa, elas estão isentas de culpa. Não é assim que funciona. Porque Deus não se impressiona com essas coisas. E Jesus está deixando isso claro para eles. Vocês têm que ter fé em Deus. Vocês, meus discípulos, aqui, especificamente com os discípulos, vocês têm que ter fé em Deus, porque eu vou partir. A sua religião vai ser completamente dizimada, o seu povo vai ser completamente destruído. Vocês têm que ter fé em Deus. É muito interessante porque nós estamos vivendo um tempo no Brasil em que você percebe uma tensão enorme vindo de cima para baixo, em que se nós não tivermos fé em Deus, nós vamos balançar as pernas. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos já de perseguição, tempos de muita pressão, e se nós não estivermos firmados em Deus, nós vamos ter problemas. Então essa lição de Jesus, ela é muito, muito atual, muito para nós agora. E é tão interessante que os discípulos se impressionavam com isso. Essa palavra de Pedro aqui, no verso 21, quando ele diz: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou secou, ele ficou admirado. E as pessoas ficam assim: mas Jesus amaldiçoando a natureza? Aí vem os mimimi de hoje, mas Jesus não é só amor. Deixa eu te dizer, não. Jesus é muito justo e muito verdadeiro. Você acha que quando aqui do verso 15, ele entra no templo e começa com um chicote na mão, expulsar esse pessoal, ele está batendo neles dizendo assim: eu te amo, eu te amo, Para. Ele está dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões, e ele não aceita isso. Então nós não podemos nem nos conformar com este mundo, nem com essa situação, e nós não podemos também fazer vista grossa para as situações. Nós precisamos ter boca para falar, pernas e mãos para agir, e tomarmos decisões importantes a favor do reino de Deus. Nós precisamos dizer que alguns lugares hoje, que se dizem igrejas, são covis de salteadores. São. Algumas igrejas se tornaram covis de ladrões, de gente do mal. Jesus vai dizer isso lá em Apocalipse, quando ele fala às 7 igrejas. Para algumas ele vai dizer assim: você não é mais igreja. Você abandonou tudo, você abandonou a fé em Deus e passou a viver segundo os seus próprios entendimentos. E essa é uma tendência natural do ser humano. Criar um Deus, criar um Cristo, criar uma cruz, criar uma Bíblia, criar uma palavra para Ele mesmo e sentar confortável em cima da lama do seu pecado e dizer assim: eu sou de Jesus. É assim que as pessoas vivem. A Bíblia apresenta um Jesus que não é só amor, cuidado e misericórdia, mas apresenta um Jesus que é justo, verdadeiro e pronto para julgar. Porque Jesus vai julgar a sua igreja. Isso nós não podemos duvidar. Então a resposta de Jesus é: vocês têm que ter fé em Deus. Vocês não devem colocar a sua fé em mais nada. Isso nós temos que trazer para nós, irmãos. Nós temos que entender a palavra de Deus, temos que estudá-la, temos que nos aprofundar na palavra de Deus, para nós entendermos como é que eu tenho fé em Deus, e não na Ibeçu, e não no pastor, e não na irmã que ora, e não no irmão que dá profecia. Em nada disso nós estaremos firmados em Cristo.
Enquanto estivermos firmados nessas coisas, ainda não chegamos ao ponto de estarmos firmados em Jesus Cristo. A nossa fé ainda é falsa, é uma fé mentirosa. O povo de Israel praticava fielmente aqueles rituais, aqueles cultos no templo, eles obedeciam o sábado, eles não faltavam, eles eram contribuintes, eles faziam tudo certinho, mas o coração deles era longe de Deus, longe de Deus. Eles não tinham nada de fé, de fé. Olha o que diz no capítulo 7 de Marcos, uma referência ao profeta Isaías. Nós já lemos esse texto quando passamos pelo livro, capítulo 7 de Marcos. Olha como Jesus lida com essa questão da falsa religião, falso culto, falsa fé. Marcos 7, 6. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Vê que Jesus não pega leve, gente. Esse negócio assim, está me ofendendo. O problema é seu se você está se ofendendo. Se você é um hipócrita, nós temos que dizer assim: meu amigo, você é um hipócrita, ok? Você faz essa carinha de santo todo domingo, mas de segunda a sábado você é um sem vergonha. Você é um hipócrita. Hipócrita é aquele cara que veste uma máscara para se fazer de santo. É um hipócrita. Então Jesus está dizendo para eles aqui, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus está dizendo: vocês são hipócritas, vocês criaram uma religião e vocês ensinam preceitos de homens, vocês criaram a sua própria doutrina que não tem nada a ver com Deus. E vocês ficam dando uma de santo, e vocês acham que Deus está recebendo esse culto. Ele não está. Deus não aceita o culto do hipócrita. Deus não aceita. E Deus conhece os nossos corações. Não adianta fazer aquela cara de santinho. Não vira com Jesus. Ele conhece o seu coração. Ele sabe como é o seu coração. Então Jesus dá uma ordem. É muito interessante nesse verso 22 de Marcos 11, quando Jesus diz assim, tende fé em Deus. Se você vai estudar a conjugação verbal grego, do grego koine, que é o grego da Bíblia, e você traduz esse texto fielmente, literalmente, Jesus está dando uma ordem: você é cristão? Tenha por obrigação fé em Deus. É obrigatório. Se você é cristão verdadeiro, a sua fé tem que estar em Deus. Essa é a ordem, não é em nós, não é nas nossas declarações, e nós não podemos ter fé na nossa fé, porque tem gente que tem fé na fé. Eu tenho fé que tudo vai dar certo porque eu tenho fé em Deus. Bom, você tem fé na sua fé que vai dar certo e tem fé em Deus. Então você tem fé na sua fé. Não, tem que ser fé em Deus. E ela é baseada na nossa fidelidade com Deus. Nós vamos continuar domingo que vem sobre esse assunto da fé. Não tem como fazer tudo hoje, mas a fé em Deus, ela é fundamentada na fidelidade, na obediência a Deus. Não tem outro jeito. A manifestação da fé autêntica se dá na obediência. A pergunta que fica, e nós temos que fazer esse questionamento, a pergunta é assim: você conhece os mandamentos de Deus, os ensinos de Cristo, os conselhos de Salomão? Você conhece a palavra de Deus para obedecê-la? Porque se você não conhece, você provavelmente está desobedecendo. Se você está desobedecendo e o Espírito Santo não fala com você, meu amigo, é o seguinte: não tem Espírito Santo, você é perdido, e se você morrer hoje, você vai para o inferno. Porque o Espírito Santo não dorme, o Espírito Santo não tem falhas, ele é o próprio Deus. E todo aquele que pertence a Deus, quando falha na sua fidelidade e obediência, o Espírito Santo traz a essa pessoa a consciência do seu pecado. Então existem muitas pessoas que frequentam igrejas, mas não gostam de ler, e eu já falei isso uma vez, né? Uma das transformações que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, quando ele salva uma pessoa, ele faz ela gostar de ler.
Então, se você continua dizendo que não gosta de ler, olha no espelho hoje à noite, quando você chegar em casa, e fala assim: ei aí, malandro, você é salvo ou não? Porque Deus se revelou num livro, concorda? Tudo que nós sabemos a respeito de Deus está num livro. Então nós temos que ler. Não é um livro fácil, então nós temos que estudar. E Deus tem dado dons a homens para se tornarem mestres que escrevem a respeito desse livro, e Deus trabalha na vida deles e eles conseguem explicar. Então nós temos que interpretar à luz de mestres, homens piedosos de Deus que nos ajudam a entender. Então é o seguinte: a manifestação da fé em Deus autêntica, ela vai se dar mediante a nossa fidelidade e obediência à palavra de Deus, e não tem para onde correr. Ou você começa a ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, para você poder obedecê-lo fielmente, ou você vai ter uma grande surpresa lá na frente. Dá uma olhada no livro de Jeremias, é no Velho Testamento, depois de Salmos, você vem, tem um outro grande livro chamado Isaías, depois de Isaías vem o Jeremias, capítulo 7. Jeremias capítulo 7, é muito interessante porque o povo de Israel aqui no Antigo Testamento, eles faziam o que aqueles fariseus fazem lá, e Jesus está chamando eles de hipócritas lá, mas eles não são novidade, porque no tempo de Jeremias, o povo de Israel vivia em pecado e também continuava fazendo culto. Olha aqui, vou fazer um parênteses aqui. Eles se afastavam de Deus e continuavam indo na igreja. Eles se afastavam de Deus, mas eles continuavam indo no culto. É muito importante nós pensarmos nisso. Tem muita gente que não deixa de vir ao culto. A questão é, aonde está o seu coração? Está em Deus. E aí esse povo aqui, em Jeremias, eles achavam que ir ao templo protegeria eles da punição dos pecados dele. Aí o profeta falando com eles, Jeremias capítulo 7, chega no verso 8, Deus fala através do profeta assim, ó: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. O que acontecia aqui? Os líderes espirituais deles na época, os pastores, viam esse povo corrompido e em pecado e diziam para eles: Jesus te ama, está tudo bem, meu irmão. Oh, meu querido amado, levante a sua mão, vamos louvar ao Senhor. Olha, Deus vai prosperar a sua vida. Ah, que maravilha, dê um glória a Deus. Olha para o teu irmão que está do lado, diga que ele é uma bênção. Era isso que eles faziam. Deus está dizendo: vocês confiam em palavras falsas que não se aproveitam para nada. Aí vocês saem matando, adulterando, jurando falsamente, prestando culto a outros deuses, e depois vocês vêm à minha casa para dizer assim: ah, eu estou salvo, eu estou aqui. Isso é o exato oposto de fé em Deus. Isso é a não fé em Deus. Então o que nós temos que entender, baseado nesse contexto do povo de Israel, que se revela lá em Marcos 11, é que não basta vir à igreja, não basta ter hábitos religiosos. No seu coração, você precisa servir a Deus fielmente.
de verdade, porque o castigo virá sobre os hipócritas. Eles serão punidos como a figueira vai morrer, ser cortado e lançado no fogo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos abra os olhos para nós entendermos o que Jesus está dizendo aqui. Porque essa mensagem é para mim, é para você. Nós precisamos ter fé em Deus. E fé em Deus é com fidelidade e obediência. E aí Deus vai nos guardar, vai nos manter na salvação, porque é Ele que nos sustenta na salvação. E aí nós vamos viver a vida abundante em Cristo. Semana que vem nós vamos entender um pouco mais por que existe tanta confusão e como é que Deus opera através da sua palavra para nos ensinar a definitivamente como é que eu devo viver uma vida de fé em Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra vai clareando o nosso entendimento, vai trazendo luz para as nossas vidas e apesar de nós, Deus, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa displicência, apesar da nossa negligência, o Senhor fala conosco. Transforma, Deus, as nossas vidas, Pai, te rogamos em nome de Jesus. O Senhor tem nos abençoado com a vida, o Senhor tem nos abençoado com tantas coisas, ó Deus, que nós possamos retribuir com a nossa fidelidade, com a nossa adoração, o nosso louvor, com a nossa gratidão, Pai. Continua, Deus, durante essa semana falando conosco através da Tua palavra, que nós possamos verdadeiramente desenvolver, ó Deus, em nós a fé verdadeira em Deus, no Senhor. Abençoa a Tua igreja, Deus, guarda cada um de nós durante essa semana e que nós possamos, em nome de Jesus, encontrar pessoas que precisam entender o Evangelho de Cristo e que o Senhor ponha nos nossos lábios toda a ousadia necessária para falarmos a respeito de Cristo e da salvação que Ele nos dá. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.